Olá, é interessante considerarmos as curiosidades. Todo ser humano, pressupomos, é de fato curioso. E é interessante a gente buscar entender e também estudar para responder à curiosidade. Nós, neste momento, estaremos fazendo uma indagação. É a seguinte: qual é o nome dado por Deus à esposa de Adão? Você sabe? Então vamos lá. Em Gênesis 1, 26, Deus criou o ser humano, criou o homem. E a Bíblia diz que em Gênesis 1, 26, está registrado: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Neste momento está representada aí a Trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação do homem. Eles, a Trindade, Deus, ele já tinha formado o continente, a Terra, já tinha dado forma, que antes era vazia. E aí Deus pega uma matéria-prima, uma matéria da natureza, o pó da terra, a argila, e modela um protótipo de ser humano. E aí Deus sopra nele o espírito de vida e ele se torna alma vivente. Tudo bem, Deus estava satisfeito com a sua criação, mas Deus é um Deus relacional, é um Deus de sentimentos. Ele se preocupa com as suas criaturas. E Deus não é aquele Deus que, segundo alguns, criou e abandonou. Deus não abandonou nada que ele criou. Até hoje ele sustenta e mantém tudo. E aí Deus, pensando em Gênesis, está registrado Gênesis 2, 18, ele diz que disse Deus: não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Então Deus pensou, nesse momento, Deus já não denominou, não deu nome a Eva, a esposa de Adão, mas Deus disse do papel que ela deveria exercer: ser auxiliadora do homem, ser companheira. E aí um dia, Deus traz um grande sono sobre Adão. Ele cai num sono profundo, adormece profundamente, e Deus vai lá, desce, e o que ele faz? Ele corta a carne do homem, dá como uma anestesia geral. Ele faz um processo cirúrgico, ele corta a carne e retira uma costela do homem. E dessa parte do corpo de Adão, Deus forma a sua companheira, a mulher. Então a mulher, como Deus disse que seria uma ajudadora, uma companheira, Deus tira do lado de Adão, tira da sua costela. E aí Deus forma esta mulher. E Deus vem, que Deus é um Deus sentimental, relacional, então Deus vem diante de Adão e apresenta a nova criatura. E Adão, no versículo 23, Adão fica todo feliz, porque Deus tinha feito isso, nessa
criado algo que ele se relacionava com os animais, mas ele não tinha a companheira idônea, não tinha um animal que fosse semelhante a Adão. E agora ele estava diante dele uma criatura semelhante a ele. E aí Deus apresenta, e Adão diz, no versículo 23 de Gênesis 2, diz: agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Então Adão deu a primeira nomenclatura, né? Nomeou Eva, né? Sua esposa, de varoa, porque ele era varão e do varão ela foi formada. Então, a primeira nomenclatura foi varoa. Mas aí, e Deus? Qual é o nome que Deus deu a essa criatura? Vamos lá, vamos continuar. Mas aí veio o pecado. No pecado, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles andavam nus. No versículo 25 de Gênesis 2, diz que o homem e a mulher, Adão e a sua esposa, andavam nus, né? O varão e a varoa andavam nus. Eles não se envergonhavam, né? Porque o pecado ainda não tinha entrado. Mas no capítulo 20, no capítulo 3 de Gênesis, já registra o momento da tentação, né? A queda do homem, o pecado. E aí eles pecam, desobedecem a Deus. E naquele momento que eles pecam, logo eles descobrem que eles estavam nus, eles se sentiram envergonhados. Vergonha de Deus, quem sabe ficaram com vergonha do outro. E eles se esconderam, principalmente de Deus, né? Achando que de Deus se esconde, ninguém se esconde. Está tudo patente e nu diante de Deus. E aí Deus chama e eles não respondem uma segunda vez, e eles se apresentam dizendo que eles descobriram que estavam nus e que se esconderam. E aí no versículo e Deus fala assim: quem mostrou você que você estava nu, né? Você pecou. E ele disse, olha, naquele momento nem varoa apareceu, disse: a mulher que tu me deste. Então ele disse no versículo, a mulher que me deste, no versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele fez uma transferência, jogou a culpa na companheira, né? Ele disse: olha, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu o fruto e eu comi. Então, até esse momento, Adão ainda não tinha dado o nome definitivo a Eva, chamando agora de mulher. E na hora da apresentação, depois de Eva criada, ele a chamou de varoa. E agora, depois do pecado, aí Deus vai dar a Adão, né? Agora ele decidiu pelo livre-arbítrio, ele quebrou o livre-arbítrio. Agora ele está com livre-arbítrio, pode fazer, né? Decidiu contaminar-se, pecar, e agora ele passou a nomear, dar nomes aos animais criados, aos seres criados, e ele vai dar nome a essa companheira, né? Então a gente vai ver que ele disse: orei, ele diz, e chama,
E no versículo 20, ele vai dando nome, ele vai dar o nome aos animais, né? Já deu o nome, Deus deu a ele condição de dar nome aos animais, aos seres. E agora no versículo 20, depois da queda do pecado, é que Adão vai dizer: e chamou Adão, versículo 20 do capítulo 3, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então, depois deles terem pecado, agora Adão diz: seu nome, o nome de minha esposa e minha companheira, será Eva, porque ela será a mãe de todos os seres humanos. Todos os seres humanos que vierem, né, a partir dela, do nosso relacionamento, ela será a mãe. Então, nós, na verdade, também somos descendentes de Eva, né? Eva é a mãe de todos os seres humanos. E aí, nós ainda não respondemos. Qual é o nome dado pela a mulher, dado por Deus à mulher que ele criou para Adão? Gênesis, vamos à resposta. Primeiro a gente viu que essa mulher foi chamada de varoa por Adão. Na hora do pecado, depois do encontro com Deus, depois do pecado, ele a chamou de mulher, que tu me deste, ela não tinha nome. E depois, no versículo 20 de Gênesis 3, ele a denominou de Eva, que é o nome conhecido e entrou na história, na genealogia, né? E chegou a ter Jesus. Eva é este nome definitivo. Mas e Deus? Deus chamou Eva de que nome? Gênesis 5, 2. Macho, capítulo 5 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E aí? Deus chamou Eva de que nome? Qual foi o nome que Deus deu a Eva? Porque quem deu o nome Eva foi Adão. Mas Deus, qual o nome que Deus deu a Eva? De acordo com a Bíblia, Deus deu o nome de Adão. É como se a senhora Adão. Por que Adão? Porque Adão fala da fragilidade humana. Veio do pó. Os dois vieram do pó, né? Os dois, a matéria é pó, voltará ao pó. Então Deus chamou os dois de homem e mulher, macho e fêmea, Adão. Adão, porque vocês vieram do pó. Vocês são humanos. Então, o nome dado por Deus a Eva foi Adão. Então, você tem o Adão macho por Deus e o Adão fêmea. Então, os dois receberam o mesmo nome, porque vieram da mesma matéria. São humanos, têm humanidade. Os dois seres criados, que depois veio a reprodução. Então, antes da reprodução, os dois, que formados por Deus, criados por Deus, receberam o nome de Adão. Então, essa é a curiosidade. Qual o nome que Deus deu à figura feminina criada por ele, Adão? Então, respondemos esta curiosidade. Espero em breve trazer outras. Muito obrigado. Se você gostou, dê lá um like,
compartilhe o vídeo com outras pessoas, com seus familiares, com parentes e amigos. E também, além disso, se inscreva no nosso canal. Leve outros também a se inscreverem. Conto com você. Até logo.